Queremos pedir que o Senhor console os corações, levante os abatidos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão tensos por toda essa situação. Que a Tua graça envolva essas pessoas e que a Tua paz domine o coração de cada um de nós, Pai. Queremos também orar pelos nossos enfermos, todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, Senhor Deus. Nós queremos pedir o Teu toque, a Tua boa mão sobre essas pessoas, Pai. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoe os líderes da nossa nação, abençoe os líderes das nações espalhadas pelo mundo, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê graça, dê sabedoria a essas pessoas, inteligência para saber como agir. Queremos clamar também pelos nossos cientistas, para que eles venham descobrir uma cura, venham descobrir uma vacina o mais rápido possível. Também queremos pedir pelo Senhor Deus, pelos nossos hospitais, para todos aqueles que estão trabalhando diretamente no hospital e as famílias daqueles que indiretamente estão tendo contato, Senhor. Nós queremos pedir Tua graça, Tua proteção sobre essas pessoas, Pai. Agora, Senhor, fique conosco, Pai. Nós contamos com a Tua presença e nós sabemos que o Senhor está entre nós, Pai. Abençoe a Tua igreja, Senhor Deus, espalhada por toda a face da terra, Senhor, e nos dê um culto cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, Senhor, cheio do Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, inundas meu ser. Jesus, que
só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Queremos te seguir, Jesus. Eu lembro da palavra do pastor Anderson que falou: só me segue. Quanto a ti, segue-me, segue-me, segue-me. Aleluia. Quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor.
Senhor, como diz o Salmo, Senhor. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Em Ti, ó Deus, eu confio. Em Ti, ó Deus, eu me refugio. A Ti, Senhor, nós elevamos a nossa alma, Senhor. A nossa alma está conturbada. Nós confessamos a Ti, Senhor. Confessamos a Ti. Mas, Senhor, nada é nosso. Nós não somos centro. Tudo é Teu. Só existe o Senhor. Tu é Teu. Tudo é Teu por meio de Ti e para Ti, Senhor. Tu és o centro de todas as coisas. Senhor Deus, agora nós queremos voltar nossa alma para Ti, Senhor. E que todo o nosso pensar, todo o nosso falar, ó Pai, seja, Senhor, a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Seja a nossa confissão de fé e de confiança no Deus vivo, no Deus soberano, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Senhor Deus, nós cantamos, Senhor Deus, para dizer que queremos ser agradáveis a Ti, Senhor. Venha nos limpar, venha nos podar, Senhor, para darmos frutos para Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Muda o nosso coração, transforma o nosso coração. Nós nos convertemos, nós confessamos nosso pecado, nós arrependemos do nosso pecado, Senhor Deus, e clamamos, Senhor, muda o nosso coração, pois só Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Aleluias, aleluias. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti.
Temos a confiança e fé, Senhor, que somos um corpo, que estamos juntos em qualquer lugar onde estivermos. Tu estás conosco. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos, está o Senhor Jesus ali. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mesmo aquele irmão que está sozinho em casa, nós sabemos, Senhor, ter irmãos sozinhos, às vezes assistindo ou não, sei que está orando, está buscando ao Senhor. Conforta, acolhe os corações, nós te pedimos, aquece-nos com a tua presença, com a tua palavra, com o teu Espírito, da certeza que somos teus e estamos em ti. Muito obrigada por esse tempo que podemos te louvar, Pai, que possamos te louvar assim todo o tempo, onde nós estivermos. Muito obrigada, Senhor, recebe o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Nós servimos a um Deus que é um Deus de perto, um Deus de longe, e creio que Deus quer ministrar nesta manhã. E eu estava pensando, meditando sobre um texto para ministrar ao nosso coração no dia de hoje, e diante desse caos, dessa preocupação, dessa ansiedade, desse nervosismo, Salmo 46, o verso 10, diz assim: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. E é interessante a gente conhecer o contexto em que este salmo foi escrito, porque essa história está registrada no livro de 2 Reis, também de Isaías, que fala sobre o cerco que o rei da Síria havia feito em Judá. Eles sitiaram a Judá, ninguém entrava, ninguém saía, o comércio ali ficou escasso, e você imagina então os sentinelas daquela cidade olhando para o inimigo dizendo que eles iriam entrar naquele lugar, eles iriam vencê-los, iriam matá-los. Era um caos total naquela situação. E antes disso tudo, mandaram um recado ao rei Ezequias: diga a este rei, quero saber quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. O rei Ezequias então, ele ora, e Deus lhe manda uma palavra extraordinária. Diz assim: olha, nessa batalha vocês não terão de lutar. Aquietem-se e veja o livramento que eu vou dar a vocês por amor ao meu nome. E diz lá em Salmo 46:10, o próprio Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante algumas histórias aqui, alguns princípios dessa palavra, porque dentro de Judá havia dois núcleos: aqueles que vendiam e compravam, que estavam na região de fato urbana da cidade, e também aqueles que estavam no campo. E quando houve o cerco, eles então vieram correndo para dentro das muralhas daquela cidade. E olha o que diz o Salmo 46, o verso 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Dentro da cidade, eles estavam protegidos. Fazendo uma alusão aos dias de hoje, é a primeira vez na história que podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, estando quieto, dentro de casa. Se é um tempo maravilhoso com a nossa família, nós podemos conversar, podemos ministrar. Por muito tempo, o próprio tempo nos assolou, não tínhamos tempo para isso, mas se nós seguimos essa recomendação, irmãos, de estarmos em casa, estarmos fechados ali, por esse tempo, nos aquietando, pois é tempo de nos aquietar e saber que Deus é o nosso auxílio. Vamos nos aquietar e saber que Deus está no controle. Eu, de fato, não sei o que vai acontecer. Quem estava neste momento, nessa cidade, não sabia o que iria acontecer. Mas o fato é que, certa noite, Deus sai àquele campo e fere aos assírios 180.000 pessoas. 180.000 dos inimigos foram vencidos naquela noite, porque eles aprenderam a se aquietar, a entender que Deus está no controle. Irmãos, guarde para você essa palavra. É tempo de nos aquietarmos. É tempo de experimentar que Deus é Deus. Essa situação, este caos que estamos vendo, não só no país, mas no mundo todo, entenda que não pegou Deus de surpresa. Deus sempre soube o que está acontecendo, já está escrito o que iria acontecer. Hoje a nossa função é nos aquietar e saber que Ele é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que isso conforte e console o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é Deus. Muito difícil estar aqui pregando para vocês, irmãos que estão na casa de vocês, não poder dar um abraço, não poder vê-los aqui. Estava orando hoje de manhã e me lembrando desses 25 anos de ministério. Essa é a primeira vez que estamos numa situação como essa. E eu entendo perfeitamente que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu entendo que a mão do Senhor está conduzindo este momento. Eu entendo que Deus está falando conosco. É claro que é difícil estar longe de você, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui em
apenas as pessoas que ministraram louvor, a Ju, a Paulinha, 2 cuidando de toda a logística e os pastores. Sentimos falta de vocês, sentimos falta de estar com vocês, mas eu quero que vocês saibam que vocês estão todos os dias nas nossas orações. Estamos orando, estamos buscando a presença de Deus, mas se por um lado realmente tem sido um tempo difícil, por um outro lado, como já oramos e já dissemos aqui, é um tempo de pararmos, é um tempo de refletirmos, é um tempo de conhecermos mais a Deus, é um tempo de estarmos em comunhão com a família, de estarmos juntos com os nossos familiares por mais tempo, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. E eu estimulo você a fazer isso. Eu estimulo você a buscar realmente a presença do Senhor junto com a sua família, e aproveite este tempo para que Deus fale profundamente ao seu coração. Mas Deus também não é um Deus de coincidências. Eu me surpreendo porque no dia de hoje, exatamente o texto que nós vamos continuar, que nós vamos falar um versículo apenas, Mateus 7, versículo 6, mas é impressionante que quando eu estava lendo esse sermão, preparando este sermão, ver como Deus tem o controle. Eu estou preparando esses sermãos já há um ano, todos eles. Então nós estamos fazendo por ordem cronológica, por ordem das ministrações que estamos fazendo. Mas aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dá esse texto para esse dia. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Aí você pode perguntar assim, mas o que esse texto tem a ver com tudo que nós estamos vivendo? O que esse texto tem a ver com tudo aquilo que o mundo inteiro está passando? Pois bem, o que o texto nos ensina é aquilo que o mundo precisa hoje: saber para quem darmos as nossas pérolas. Meu irmão e minha irmã, o mundo está em polvorosa, as pessoas estão desesperadas. Quem não tem Deus, e eu oro por essas pessoas, eu imagino a angústia e o sofrimento dessas pessoas. Eu imagino o desespero dessas pessoas, pela questão financeira, pela questão da saúde, pela questão da família. Mas eu sei que as pessoas que conhecem a Deus sabem que Deus está no controle de tudo isso. Não há absolutamente a possibilidade de Deus não estar no controle de tudo isso. Mas essa situação tem nos dado a nós cristãos uma oportunidade única de sabermos dar as nossas pérolas, sabermos para quem devemos jogar as nossas pérolas, saber como devemos falar de Jesus num momento como esse. Pois bem, nós vamos discorrer este texto. Mas antes deste versículo, nós falamos sobre isso na semana passada. Jesus vinha nos ensinando que nós não podemos julgar o nosso próximo. Mas de repente, ele fala essa frase. E parece que é algo importante. Mas parece que é contraditório, porque ele em primeiro lugar fala para não julgarmos, e depois ele começa a falar para que nós não demos as nossas pérolas aos cães, aquilo que é santo aos cães e as nossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que nós precisamos entender
é que o julgamento que Deus condena é aquele julgamento onde nós nos colocamos na situação de juízes, como se estivéssemos num tribunal e determinássemos o que as pessoas fazem, quem elas são, como elas agem. Isso está errado. Mas por um outro lado, nós precisamos provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Por outro lado, nós precisamos nos acautelar dos falsos profetas. Por outro lado, nós precisamos discernir para quem compartilhamos aquilo que Deus tem nos dado. E essa discriminação que o texto fala não é uma discriminação com relação à cor, à atitude, comportamento das pessoas, mas sim com relação à atitude delas para com a palavra de Deus. E é isso o que Jesus quer nos ensinar neste tempo. Nós devemos sim ser capazes de reconhecer os argueiros, as traves, e devemos também saber distinguir entre indivíduos e indivíduos. Ao olharmos para essa declaração, sabemos que Jesus, ele se referia à verdade quando falava de pérolas. As pérolas falam da verdade do Evangelho, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor transmitiu para os seus discípulos e transmitiu para nós. A mensagem cristã, a mensagem do reino, é o que nós precisamos discernir para quem vamos oferecer. Porque os vocábulos cães e porcos, empregados por Jesus, nos ensinam a discriminar ou a saber entre indivíduo e indivíduo. Saber quem está pronto para ouvir e de que maneira a pessoa está pronta para ouvir. É interessante que, se nós formos ler os 4 evangelhos, você verá que Jesus nunca tratou 2 pessoas exatamente da mesma forma. E nós voltamos para o tempo de hoje. Tem aquele seu amigo, tem aquela pessoa que está angustiada, desesperada e não conhece a Jesus, mas ele é seu amigo. Ele pode ser seu vizinho, ele pode ser o seu colega de classe, pode ser o seu colega de trabalho, ele pode estar desesperado, achando que vai perder o emprego, ou provavelmente até mesmo perder o emprego. Nós temos a verdade, nós temos a mensagem, mas nós precisamos saber e aproveitar esse momento oportuno para sabermos como aplicarmos essa verdade. Meus irmãos, o que nós vemos na palavra de Deus é que em meio ao caos, Deus sempre faz coisas extraordinárias. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava num barco que iria afundar. 276 pessoas dentro deste barco. O mar agitado, a possibilidade de todos morrerem era real. Uma situação infinitamente pior do que a que nós estamos vivendo hoje, porque 100% daquelas pessoas iriam morrer. O apóstolo Paulo poderia se desesperar, ele poderia se angustiar, ele poderia culpar aquelas pessoas por terem desobedecido a uma orientação que ele havia dado. Mas o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar a presença do Senhor, e quando ele volta para aqueles homens, ele vai dizer o seguinte: olha, nenhum dos que estão neste barco se perderão, mas eu preciso dizer algo para vocês. O Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, me disse isso, e eu estou tranquilo. O barco, ele vai afundar. Você pode ter certeza que o barco vai afundar, mas todos vão sobreviver. Como resultado dessa atitude do apóstolo Paulo, aqueles 276 homens foram salvos da morte pelo afundamento daquele barco, mesmo o barco afundando, mas eles também foram salvos do inferno.
E como se não bastasse, Paulo chega até aquela ilha onde eles estão todos, e uma víbora vem e lhe pica. E todas as pessoas aí começam a julgá-lo novamente. Mas mais uma vez, diante do caos, ele aproveita a oportunidade para testemunhar, e até o líder daquela ilha, daquele povo, foi curado, e aquelas pessoas foram salvas. Meu irmão e minha irmã, Deus está dando uma oportunidade única para nós. Quando um país como a Itália vive o que está vivendo, as pessoas ficam frágeis, e elas ficam prontas para ouvir, e nós precisamos falar. Mas mesmo na nossa cidade, as pessoas estão desesperadas, com medo de morrer, mas elas precisam se lembrar daquele que pode não apenas tirar a vida, mas pode mandar para o inferno. E nós, como cristãos, temos que ter o cuidado de falar para essas pessoas. Se você observar a vida de Jesus, você vai perceber que ele trata, por exemplo, Natanael de uma forma, ele vai tratar Nicodemos de outra forma, ele vai tratar a mulher samaritana de uma forma diferente. Olha só também, quando ele vai interrogar, ou melhor, quando ele é interrogado por Pilatos, que era mais distante, naquele contexto, vai e responde, Jesus responde para ele quando ele lhe pergunta. Mas quando Herodes também fica perguntando e cutucando a Jesus, digamos assim, Jesus se cala, ele não dá margem às conversas e às especulações de Herodes. Ou seja, Jesus ele tem o discernimento, Jesus ele tem a compreensão, Jesus ele tem o entendimento de como, onde, por quê e de que maneira abordar as pessoas. E agora, voltando para o nosso texto, nós vamos extrair alguns princípios dessa frase dita por Jesus. E o primeiro princípio é que essas palavras significam que devemos conhecer os tipos e pessoas diferentes, e que devemos aprender a discernir entre esses tipos. E aí, meu irmão e minha irmã, vale uma dica: não existe nada de tão patético e antibíblico como essa maneira mecânica de se testificar do Salvador. Não é o momento para você chegar para as pessoas e dizerem assim: olha, se você não se converter, você vai morrer e vai para o inferno. Talvez nunca seja o momento para se falar dessa forma, mas principalmente num tempo como hoje. E muitas vezes os cristãos têm dado o seu testemunho de forma mecânica, de forma inteiramente assim, decorada, sem vida, sem intensidade, sem expressão. Nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu contexto, e neste momento vão se aflorar os sentimentos dessas pessoas. Neste momento vão se aflorar as angústias. Eu e o Anderson estávamos conversando com uma pessoa essa semana que demonstrou toda a sua angústia, toda a sua frustração com o momento. Mas é interessante que nós tivemos graça diante de Deus para abordá-lo dentro do contexto que ele está vivendo, e ele foi impactado. Ele mesmo disse que não se importava com o evangelho, não se importava com o cristianismo, mas agora ele insiste em falar conosco. Ele tem procurado o Anderson praticamente todos os dias, porque nós estamos falando a linguagem dele, ele está entendendo, e esta é uma oportunidade incrível e única talvez, de nós testemunharmos aquilo que temos vivido, e de maneiras que possam realmente alcançar as pessoas, dar as pérolas para as pessoas certas. Não é hora de sermos mecânicos, não é hora de escondermos as nossas pérolas, não é hora de darmos elas aos cães e aos porcos,
mas é hora de apresentarmos uma palavra intensa e poderosa para as pessoas que estão à nossa volta e que precisam de salvação. Nós precisamos entender que a verdade que comunicamos tem que ser direta no coração da pessoa, e para isso nós precisamos fazer com muita sensibilidade. É interessante que um vendedor, quando ele precisa vender algo, ele vai abordar as pessoas de maneiras das mais diversas. Ele procura descobrir algo sobre você para poder te vender alguma coisa. Mas muitas vezes nós não levamos a sério o cristianismo e achamos que formas mecânicas vão resolver o problema das pessoas. Elas precisam de amor, elas precisam de afeto, elas precisam de cuidado, elas precisam de atenção para que nós possamos levar a palavra da salvação para ela. Ou seja, precisamos nos preparar para isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, vai dizer assim: fiz-me tudo para com todos. O apóstolo Paulo compreendia que ele precisava se fazer judeu para com judeu, gentil para com gentil, e ele precisava fazer essas adaptações com a finalidade de poder ganhar a todos para Cristo. Precisamos entender isso, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos compreender que essas pessoas hoje precisam desesperadamente de Deus, e eu posso me fazer como uma delas para ganhá-las. Talvez Deus, no alto do seu trono, preparou este momento para dar início a um avivamento. Talvez Deus preparou este momento para que as pessoas entendam que não há situação financeira neste mundo de prosperidade que Deus não possa fazer se dobrar em algumas semanas. Talvez as pessoas não estão, ou elas estão precisando ouvir daquele que tem o controle de todo o universo, daquele que não permite que um fio de cabelo caia sem que seja da vontade dele. As pessoas precisam saber que o mundo não perdeu o controle, que as finanças do mundo não perderam o controle, mas que existe um rei soberano que está cuidando de tudo e de todos. Podemos reconhecer que Deus está julgando perfeitamente. Deus exerce juízo por causa do pecado da humanidade, mas por um outro lado, Deus também providencia salvação. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos falar disso. Então, como o apóstolo Paulo, nós devemos dizer que neste momento nos fazemos tudo para com todos, para que possamos ganhar alguns. Mas também precisamos, na continuação do nosso texto, tornar-nos eficientes quanto àquilo que nos convém oferecer a cada pessoa. Ninguém pode tratar Pilatos e Herodes da mesma maneira. O que você vai oferecer para as pessoas? Não é hora de oferecermos nada que não seja aquilo que Deus nos ensina para que nós possamos oferecer. Nós precisamos entender que este momento é um momento oportuno para oferecermos para as pessoas uma palavra consistente. Não são palavras assim: olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, Deus está cuidando de toda a humanidade. Fica tranquilo, porque Deus abençoa os seus filhos, como se fosse de uma maneira generalizada e de uma maneira que o incrédulo possa achar que ele está sendo contemplado neste momento ou sendo contemplado como um filho de Deus. Ou seja, continuam sendo enganados. Mas nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos oferecer uma palavra sólida. Nós precisamos oferecer algo que realmente pode transformar e impactar as vidas das pessoas. Nós devemos ter o máximo de cuidado com relação a como apresentarmos isso. Não é hora de você chegar para a pessoa e perguntar assim: olha,
você vai para o inferno, ou perguntar para ela, você tem certeza que você é salvo? Porque quando você pergunta essas coisas, você pode ofender as pessoas, e elas podem não compreender, ou elas podem simplesmente achar que são salvas, quando na verdade não são. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, um pastor chegou para uma pessoa dizendo assim: olha, se o seu filho ele não se converter e ele não for salvo, ele vai para o inferno. Aquela pessoa se afastou de Deus e levou toda a família. Por quê? Porque não houve sensibilidade no falar, não houve graça no falar. E num momento como esse, onde as pessoas estão em pânico, não é a hora de você chegar para ela e dizer que ela vai para o inferno, mas é hora de você chegar para ela e oferecer a salvação de Cristo Jesus, aquilo que só Jesus pode fazer. Temos que ter sabedoria na nossa abordagem, e temos que trazer a verdade do Evangelho para o escândalo da cruz. É isso que temos que falar nos dias de hoje, que Jesus morreu por essas pessoas, que Jesus sofreu por essas pessoas, que Jesus ama essas pessoas, e que elas podem se voltar para Ele, se arrependerem dos seus maus caminhos e se voltarem para Ele. Deus tem nos dado graça, nós precisamos que vocês, irmãos e irmãs, tenham graça diante dEle, para testemunhar com muita unção, com muita sensibilidade neste momento. E nós precisamos também não tirar o foco da pessoa. É interessante que quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, em João capítulo 4, tudo o que ela quer é tirar o foco. Ela queria discutir sobre diversos assuntos, tais como o ser de Deus, como onde eu deveria adorar, as diferenças que separavam judeus e samaritanos. Talvez hoje os seus amigos querem discutir com você a cura desse vírus. Talvez as pessoas querem discutir a queda da bolsa. Talvez as pessoas querem discutir como vai ser a humanidade depois disso tudo. Talvez as pessoas querem discutir se ela vai ser contaminada ou não. Talvez ela fique imaginando situações e soluções. Mas nós, como cristãos, não podemos perder tempo. É uma oportunidade para que nós tenhamos o foco naquilo que Deus quer que nós tenhamos. Por isso este é o momento onde nós devemos levar o foco exatamente naquilo que Deus espera de nós, que é falarmos a verdade, pregarmos a verdade, testemunharmos acerca da cruz, para levarmos as pessoas ao arrependimento e a uma transformação na sua vida. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que é a oportunidade tremenda que o Senhor está nos dando. Nós podemos jogar lá fora, nós podemos deixar que este momento passe sem que essas pessoas ouçam o verdadeiro Evangelho. Não é aquele evangelho da prosperidade que está iludindo, não é aquele evangelho onde diz que as pessoas podem ir para os cultos porque elas não serão contaminadas. Isso é mentira e Deus não prometeu isso. Nós estamos falando de pregar a palavra para o arrependimento, porque, meu irmão e minha irmã, o que mais me dói não são as pessoas morrerem, mas saber que talvez 90% daqueles italianos que estão morrendo não têm a salvação. E estes que estão no Brasil, essa tem que ser a maior dor nossa, porque, meu irmão, se nós morrermos, se formos contaminados e morrermos, nós vamos para o céu, estamos com Deus. Mas é a humanidade, e essas pessoas que morrem sem conhecer o Evangelho, essa morte, por mais terrível que possa ser, não se compara com a morte eterna. Esse vírus não se compara com o inferno. E nós cristãos não podemos tirar o foco. Na sexta-feira, eu até postei no Atos News, nós fizemos uma coisa, e eu nem sabia que isso estava era um estímulo, para as pessoas cantarem na sacada,
Mas a gente levou o teclado, ficamos ali na sacada cantando, e o meu pensamento foi um só. Falei, puxa vida, na Itália as pessoas estão cantando para deixarem as pessoas felizes. Em outros países agora, parece que em São Paulo estão contratando artistas para tocarem nas sacadas dos prédios. Aí eu pensei assim, puxa vida, é uma oportunidade de ouro para que eu possa cantar o Evangelho. E se uma pessoa que estiver no andar de baixo, no andar de cima, ou num prédio na frente, porque em prédio, na altura, ecoa o som, ela pode ouvir e Deus pode falar com ela. Então nós começamos a cantar o Evangelho. Quando nós cantamos essa música que a Ju cantou, Doce Nome, comecei a chorar copiosamente, porque é esse nome que salva, é esse nome que dá esperança, é esse nome que traz salvação para as pessoas e tiram elas do desespero, é esse nome que nos conforta. Então quando Jesus chega para aquela mulher, a mulher samaritana, ele vai trazer o foco, assim como para Nicodemos, não desvie do assunto. Eu estou falando que você precisa conhecer o Salvador. Eu estou falando que se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Meu irmão, aquela mulher entendeu. Ela voltou para sua terra, para sua casa, e aquelas pessoas ficaram impressionadas e voltaram para ouvir Jesus. E muitos foram salvos. Essa é uma oportunidade de ouro que Deus tem nos dado para pregarmos um Evangelho que salva, para pregar um Evangelho que transforma, para pregar um Evangelho que causa impacto. É dessa forma que nós devemos entregar as nossas pérolas. Não banalize o Evangelho agora. Não jogue aos quatro ventos, mas ministre aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que têm intimidade com você. É uma oportunidade para você dizer para ela que você está tranquilo e seguro, e ela vai querer saber. Ela vai querer saber como você, cristão, pode estar tão tranquilo e tão seguro e tão sereno. Ah, meu irmão, mas nós precisamos entender que o que nós sentimos agora, as pessoas que não conhecem a Deus não estão sentindo. O cristão tem paz. Eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão, é muito triste não ter ninguém aqui na igreja. É muito triste estar pregando para você de modo online. Mas por um outro lado, é impressionante como o Senhor nos enche de paz. Eu com a minha esposa, minha filha, às vezes com o meu filho em live, porque ele está distante também, a gente sente a presença de Deus, tem tranquilidade, serenidade, que eu jamais teria. As pessoas que me conhecem sabem que se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria essa tranquilidade, essa paz. Mas as pessoas não têm isso. Elas precisam ouvir. Nós precisamos falar. Nós precisamos transmitir dessa paz. Diante desses princípios, quero concluir dizendo duas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, os cães e os porcos existem porque esse é o efeito do pecado. Se não houvesse o pecado, não existiriam os cães e os porcos. Se não existisse o pecado, não existiria o coronavírus. Se não existe o pecado, não existiria separação. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 7, que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, precisamos entender que tudo o que está acontecendo é consequência do pecado. E sempre será consequência do pecado. Porque pecamos e afastados estamos de Deus. Então precisamos entender que as pessoas
precisam ser libertas do poder do pecado. E o nosso testemunho tem que ir nessa direção, para que as pessoas fiquem livres do poder do pecado. E em segundo lugar, precisamos entender que a verdade ela é repleta de facetas. É interessante que a Bíblia fala do leite, ela fala da carne sólida, Paulo fala dos judeus como judeus, dos gentios como gentios. Há muitas formas de apresentarmos a palavra de Deus. Conheça o seu vizinho, conheça o seu amigo, conheça bem essa pessoa que você tem contato com ela e apresente um evangelho que atinja no âmago, no íntimo coração dela. Fale a linguagem dela, fale da maneira que ela entenda, e você vai ver o quanto isso vai transformar e restaurar vidas. É uma oportunidade de ouro. E uma pergunta para a nossa reflexão: seria correto colocarmos a Bíblia inteira ao alcance de pessoas que poderiam ser descritas como cães e porcos espiritualmente? Obviamente, Jesus diz que não devemos dar as nossas pérolas aos porcos nem aos cães, aquilo que é santo. Então, é uma oportunidade, mas não para você ficar jogando desesperadamente, mas é uma oportunidade para você se aproximar daquela pessoa que você sabe que está quebrantada, que você sabe que está sensível, e aí você vai pregar a palavra de Deus a ela, e aí ela vai ser transformada, e nós vamos ver Deus salvando vidas em meio ao caos. Nós vamos ver Deus fazendo milagres, como o Anderson falou aqui de Josafá. Nós vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Num tempo de caos, Deus estabelece a ordem. Num tempo de confusão, Deus traz clareza para a nossa mente. Num tempo de angústia, Deus traz a paz. Tenha isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. E aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado para testemunhar e para pregar a palavra. Eu gostaria de chamar a Ju para vir aqui. Nós vamos cantar essa música novamente, Doce Nome. E medite nesse cântico. Deus vai falar ao seu coração. E Deus vai te desafiar a que você não fique com medo e recuado, mas que você aproveite esses dias de enclausuramento, de quarentena, para que você possa falar do amor de Deus para quem precisa ouvir. Amém. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
Que doce nome, que transforma em alegria o nosso triste coração. Jesus, que doce nome, é capaz de dar ao homem salvação. Pai, nós estamos seguros em Ti. Se o Senhor estiver voltando, Pai, se forem os últimos dias, nós sabemos para onde vamos. A morte para nós, ó Deus, não é o fim, é apenas uma passagem. Eternamente estaremos contigo. Somos forasteiros, estamos em terra estranha. Mas, Senhor, quantas dessas pessoas que estão morrendo, Pai, elas não Te conhecem. E o que está reservado para essas pessoas é uma morte muito mais trágica. É uma morte eterna, Deus. Milhares de pessoas estão morrendo sem Deus. Sabemos, ó Deus, que as pessoas morrem todos os dias. Mas neste tempo, Senhor, dá-nos um coração sensível. Dá-nos um coração intercessor, ó Pai. E que possamos aproveitar as oportunidades, Deus, para pregar a Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho, para anunciar as boas novas, Senhor. Ah, Deus, precisamos tanto, Pai, de Ti, que sejamos ousados e intrépidos, e que possamos pregar com toda a autoridade, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Leva a Tua igreja, Senhor, a pregar e a proclamar o Evangelho do Reino, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas conheçam a Ti. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Cuida, Senhor, da nossa comunidade. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Coloca os Teus anjos acampados ao redor das nossas casas, para que praga nenhuma chegue sobre as nossas casas, mal nenhum nos suceda, nenhuma enfermidade nos atinja. Que o Senhor estabeleça a Tua proteção sobre o trabalho de cada membro da comunidade Atos. Que o Senhor supra as necessidades de cada membro da comunidade Atos. Sabemos que essa tem que ser uma oração estendida, Senhor, para a cidade de Londrina, para o Brasil, para todo o mundo. E estendemos essa oração, ó Deus, em todas essas direções, para que o Senhor esteja cuidando, Senhor. Mas em especial, eu quero clamar pelos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor supra suas necessidades, e que a Tua igreja seja fortalecida, Pai. Que tudo isso que estamos vivendo sirva para fortalecer os laços de união, de comunhão e de cumplicidade entre os membros da comunidade Atos. E que o Senhor nos despeça debaixo da Tua paz e debaixo dos Teus cuidados, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão, seja sobre você, minha irmã, seja sobre a igreja de Cristo Jesus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, forte abraço e que Deus cuide de cada um de nós, em nome de Jesus.